Vamos falar do quadrinho italiano. Esperadíssimo esse vídeo, provavelmente um dos mais esperados aqui do canal, e que foi uma grande surpresa não ter participado da Copa do ano passado. Eu já tava chorando porque eu falei, puta que pariu, vou ter pesquisa pra cacete pra falar de gibi italiano. E aí ele não classificou na Copa passada, mas ele classificou nessa, então a hora de falar da história do quadrinho italiano é agora. Então pegue sua massa de pizza, seu chapéuzinho de pizzaiolo e vamos falar do quadrinho italiano. Maquê. Bem, chegamos na parte que eu gosto de fazer aquela puxada lá do passado. E a Itália chegou numa área que é uma zona de conforto pra mim, porque eu dou o cu. Me dá o cu! Segure firme o cu. Curso sobre a origem dos quadrinhos, né, aqui. E eu sempre falo desses quadrinhos que vieram antes do quadrinho. Ou seja, não são quadrinhos, mas tem uma estrutura de quadrinho. Na Itália tem muito, desde a coluna de Trajano até pinturas católicas. Mas eu dou destaque aqui para duas. Um do Fra Angelico e outra do Gaudenzio Ferrari. A primeira, do Fra Angelico, é uma série de quadros que vai formando uma narrativa sobre a vida de Cristo. Em comum essas duas têm é o rolê da história da vida de Cristo. E o mais interessante do Gaudenzio Ferrari é numa igreja ou numa estação, eu acho que tem, é como se fosse uma página de quadrinho mesmo. Ela é bem delimitadinha, tem quadros, e o evento de maior destaque, tanto no do Fra Angelico quanto do Gaudenzio, é justamente dar um enquadro maior, um enfoque maior para a cena da crucificação de Cristo, que é o evento chave. Assim como no quadrinho a gente tem splash page e um quadro maior valorizando uma pancada, por exemplo, um momento chave, um momento principal daquela página, daquela narrativa, normalmente o quadro é maior. E eu coloco essas duas, se vocês verem aí, elas são muito parecidas com a história de quadrinho. Eu acho a do Gaudenzio muito mais parecida, porque tem uma estrutura narrativa muito legal. Ela é legal que ela vem pensado nos quadros, e lá em cima, fora da narrativa, tem um triângulo, e no centro tem a imagem de Deus. É como se Deus fosse o narrador, estivesse observando todas aquelas cenas. Tem uma montagem narrativa ali, não sei se foi proposital ou o que, mas foi muito bem pensada e utilizada ali. Vale mencionar que essas pinturas aí são do século XV. A coluna de Trajano é do século II. Mas sem mais delongas, vamos pro parte do que importa, a parte impressa, quadrinho. Corriere de Piccoli. Corriere de Piccoli, 1908. Não sei se tá certo. 8? Não, 8 é espanhol, 1908. Foda-se. 1908, Corriere de Piccoli, uma revista idealizada pela jornalista Paola Lombroso. Ela estava preocupada no rolê de alfabetização, educação, leitura do país. Então ela bola uma revista infantil com histórias em quadrinhos. Não é uma história em quadrinho, mas histórias ilustradas com bom texto e imagens cativantes. E aí surge uma das maiores revistas italianas de histórias em quadrinho. Corriere de Piccoli começa em 1908 e vai acabar lá para meados dos anos 90, para vocês terem uma ideia de quão cabuloso foi esta revistinha. Cara, totalizou mais de 4.500 números. E assim como as revistas nórdicas, que a gente já tá careca de saber, se você viu o vídeo da Dinamarca, se você vai ver o da Noruega ou da Suécia, em algum momento aqui dessa temporada, vocês podem ter observado que elas mudam as tiras. Elas pegam as tiras, decompõem e transformam numa estrutura similar ao que já é conhecido no país. Não foi diferente com a Itália. Então eles decompunham os quadros, redesenhavam, tiravam os balões de fala e colocavam textos aleatórios, ou tiravam o que estava no balão de fala e criavam uma situação narrativa, como se fosse um livro, por exemplo, né? Fulano disse tal, ciclano disse tal. E assim fazia. O diferencial, que é bem curioso, eu acho que é também porque tem um passado literário na Itália de rimas, versos e tudo mais. As histórias eram formadas em octetos, ou seja, eram rimas com 8 sílabas poéticas, né? Eram 4 linhas, cada uma com 8 sílabas, e elas rimavam em ABBA. E aí isso era muito doido, porque os quadrinhos tinham que ter rimas e tudo mais, e era uma maluquice. Foi feito durante muito tempo esse rolê. Maluco, eu não sei o motivo, mas eu acredito que seja isso. Então tinha que ter essa rima octassílaba, né? Que caraca, eu acho que tem um nome na literatura, tipo 12 sílabas, é o verso alexandrino e coisa do tipo. O octassílabo, né? Eu tinha falado octeto, mas o octassílabo, ele deve ter um nome aí também. Sei lá, tem tipo redondilha maior, redondilha menor, essas paradas da literatura que eu não vou lembrar, que eu vi isso no ensino médio há 200 anos atrás. Mas então,
eles tinham que fazer essas estruturas textuais em octassílabos. E todos os títulos gringos publicados nessa Corriere dei Piccoli eram modificados os nomes. Então a gente tinha Mutt Jeff, entre outros títulos, que tinham os nomes mudados. Tipo assim, vou ler aqui pra vocês. O Happy Hooligan era o Fortunello e la Mula Checa. O Buster Brown era conhecido como Mimo. Sobrinhos do Capitão, né, o Katzenhammer Kids, era o Bibi e Bibó. Pra vocês terem uma ideia da maluquice, o Mickey, que é o mais famoso que eu vou falar mais pra frente, foi o Topolino, que até hoje é conhecido como Topolino na Itália. E durante toda a existência da revista, despontou grandes nomes, grandes artistas do quadrinho italiano. Eu vou dar destaque pra alguns aqui que, ó, ma che bene, que galera foda, inventiva e com desenhos malucos, gente. Era um negócio bem doido, assim, que competia com as histórias mais malucas e bizarras dos Estados Unidos que tinham nessa época. Mas vamos começar do começo. Attilio Mussino. Em 1908, ele cria para a Corriere dei Piccoli a tira Bilbo Boo, que era uma tira muito maluca. Era um personagem negro, tinha valorizações do domínio italiano em países africanos, tá? Tinha uma gana ali imperialista no meio, colonizadora e tudo mais, só que as tiras do Bilbo Boo eram com situações malucas, situações oníricas, situações até então lisérgicas, podemos dizer assim. Eu não sei se já existiu essa palavra lisérgico pra essa época, mas tinha histórias bizarras que mudavam as paletas de cores, mudava a estrutura narrativa, os personagens se deformavam dependendo de onde ele estava, e tinha esse lance do exótico africano, com uma pegada meio imaginativa da tira e tal, e fez um sucesso bem doido. Mas assim, o principal do Bilbo Boo era que tinha, a grade era muito engessada, né? As histórias tinham aquele retângulo, 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 texto, 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 retângulo, texto, retângulo, texto, texto, retângulo, retângulo, texto, etc, etc, etc. Era muito engessado. E aí vai mudar quando vem esse artista. Antônio Rubino cria em 1910 o personagem Quadratino. Cara, esse Quadratino é maluco. Ele era um personagem que a cabeça dele era quadrada. Ele era todo quadrado. E é um personagem muito estranho. Dá medo ver ele. Você fica meio incomodado. Você fala assim... Stronzo. E se o Bilbo Boo já era meio maluco, o Quadratino ele joga tudo pra enésima potência. Era muito maluco, era muito bizarro. Tinha umas situações bem imaginativas, doidas, assim, que eu ficava, caraca, o que o cara tomou pra fazer esse negócio? E aí, desde a sua fundação, em 1908, o Corriere dei Piccoli ficou com formato inalterado. Acho que eram 16 páginas que tinha e tudo mais, só que tudo muda. Em 1916, quando a popularidade é tão grande, a galera quer consumir tanto que a quantidade de páginas dobra. Ou seja, dobrou, mais artistas podem trabalhar aí e mais séries podem surgir. E assim acontece. Apesar do destaque, foi algo parecido com o que rolou na China. A galera meio que torcia o nariz, ficava assim, porra, quadrinho, que bosta, que coisa inferior, que leitura de bosta, né? E a burguesia, a classe alta ficava, que lixo, vai se lascar e tal. Mas isso não foi impeditivo para as histórias em quadrinhos, que continuaram com muita ebulição, assim. Era impressionante o quão popular eram os quadrinhos italianos aí nesse comecinho dos anos 1900. Tanto que mesmo com a Primeira Guerra, que normalmente é sempre crise e o escambau, vendeu-se muito, cara. As pessoas consumiam muito quadrinho, até porque a Itália estava envolvida na guerra também. Eu acredito que tenha sido uma válvula de escape positiva e válida. Então as pessoas consumiam mais quadrinhos justamente para sair daquela sansara de merda. Porque, né, a Europa termina a Primeira Guerra, vira uma bosta, começa a Segunda. Então é uma parada cíclica, a sansara de merda acontecendo ali ao vivo. Então o quadrinho, ao meu ver, vendia-se bem nessa época, apesar das crises e problemas econômicos e orçamentários, vendia justamente no rolê estilo Grande Depressão nos Estados Unidos, que o quadrinho de super-herói despontou pra caramba, porque era uma forma barata de escapismo. E muito dessa popularidade de venda veio por conta deste senhor aqui, deste homem, Sergio Tofano, que em 1917 cria a série Signor Bonaventura. Esse Sergio Tofano, ele era um famosíssimo ator italiano, ele cria essa história em quadrinho, e o mais legal disso é que em dado momento ele mesmo interpreta a própria criação nos palcos. E o Signor Bonaventura foi adaptado para diversas obras de teatro e filmes também. É bem interessante que a gente vai pesquisar o nome do autor, o Sergio Tofano, e a gente vê ele caracterizado como seu personagem, para vocês terem uma ideia de quão louco foi essa tira e já explorando campos de mídias diferentes, né? Adaptações em outros formatos de narrativa. E tem uma tira bem legal do Senhor Bonaventura, que é tipo um jantar. Eu só achei metade dessa tira, eu tô louco atrás das outras. Eu vou ter que ir atrás
de algum registro da Corriere di Piccoli pra ver todas as tiras, porque tem uma tira dele que ele faz, que é o Senhor Bonaventura, uma mesa de jantar com vários personagens italianos e gringos que eram publicados na Itália nessa época. Então títulos famosíssimos da Corriere di Piccoli estavam ali reunidos, então a gente consegue ver o Happy Hooligan, o Senhor Bonaventura, entre outros. É muito legal e bem inventivo essa tira que ele faz. Em 1924 a gente tem o primeiro livro voltado para histórias em quadrinhos, com o título, esse título é grande, vamos lá. Perdona meu italiano, né? Aprendi tudo com as novelas da Globo, mas vamos lá. Le Burle de Furbicio ai Manghi de Filiberto Scarpelli. Ele foi publicado no Raccolta Gaia, junto com outros títulos. E essa série durou 4 capítulos, né? Então ela é fechadinha, ela é como se fosse uma graphic novel, fechadinha em 4 tomos. E a gente vê as estruturas dessas tiras que segue aquele padrão do octassílabo, de não uso de balão de fala, situações imaginativas. Essa mesmo, Le Burle de Furbicio, é bem assim, parece um gnomozinho, duendezinho, fazendo diabruras e coisa do tipo. E na década de 30 chega o Mickey Mouse, ou o Topolino na Itália, e vira um fenômeno magnífico. A Itália deve ser um dos países europeus que mais consomem quadrinho Disney. É impressionante, é mais que a Alemanha, que tem uma quantidade absurda de quadrinhos Disney, é a Itália. Eles adoram personagens, eles adoram quadrinhos Disney, é uma loucura. É muito doido. Topolino. Tem até um ratinho que é o Topogígio, que é um fake aí, um falsão do Mickey. Inclusive falando em Mickey, inclusive falando em Topolino, uma época a Itália publicou versões piratas do Mickey também. Se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo sobre as versões piratas de Mickey Mouse pelo mundo todo, inclusive na Itália e o Brasilzinho. E aí o Topolino sai inicialmente no jornal Gazzetta del Popolo. Esse Gazzetta del Popolo é um jornalzinho polêmico aí por conta de inclinações fascistas de Mussolini. Mas isso aí é assunto para outro momento, outro vídeo. Vamos explorar mais pra frente quando sair um vídeo aí sobre quadrinhos usados de forma propagandista. Aguardem. Chegamos em 32, a revista Jumbo. O Jumbo foi uma revista importantíssima porque ele olhava aqueles octassílabos e falava assim: tá uma merda isso aqui, tem um gibi que tem um balão de fala, tem uma estrutura bonitinha, massa, cristalizado. Anos 30, o gibi já tava ali marcado como um quadrinho moderno. Eles falavam assim, sabe de uma coisa? Vamos parar com essa palhaçada. Esquece octassílabo, esquece riminha, esquece quadros engessados e muito parecidos, esquece essa merda. E eles começam a lançar quadrinhos com balões de fala, sem a modificação interna na arte. Modificação no texto tem, mas vamos colocar que assim, é pouca. Então ele mantinha o quadrinho muito parecido com o que era pensado originalmente, né? Vindo do seu país de origem. Então ele cagava pra essas mudanças aí, esse trabalho, porra, que trabalheira da porra, de você pegar um quadrinho, decompor ele em vários quadros e deixar de uma forma parecida com o que era publicado normalmente, sabe? Se você não quiser ter um negócio pronto ali, é só mudar o texto e tal, e fazer uns redesenhos aqui e ali, é muito mais fácil. E aí, eles passam a publicar quadrinhos com a estrutura própria de quadrinhos, sem modificações, sem nada do tipo. A única, assim, mudança drástica, né? Nos anos 30, o fascismo italiano tava a mil, bombando, tuntos, a galera puta, a galera sendo espancada, perseguida e os caralho. A série que teve mais modificação foi uma série britânica chamada Rob the Rover, do Walter Henry Booth, que a história original, o Rob era um aviador que participava aí, ele se envolvia em várias aventuras pelo mundo afora. E na publicação da Jumbo, eles pegaram esse personagem e transformaram ele num aviador do exército fascista italiano. E na Itália ele ficou conhecido como Lucio L'Avanguardista. Uma merda, né? E ganhava, assim, os quadrinhos que tinham um rolê meio fascista, assim, né? Ganhavam uma graninha a mais e coisa do tipo. Depois de um tempo, o Mussolini dá uma proibida e tal, quando ele se envolve mais com o nazismo. Então o nazismo tinha essa visão extremamente contrária aos quadrinhos. E aí quando o Mussolini começa a dar mais rolê com Hitler, ele fala assim, porra, esquece quadrinho aqui na Itália, vamos proibir essa bosta. E aí rola uma proibição mais intensa na Itália, mais pra frente dos anos 30. Por aqui ele olhava e ficava, tá bom, não tem nenhum problema com isso. Tudo muda quando a amizade com Hitler e a aproximação com o nazismo vira essa palhaçada de merda. Assim como nos anos 30, o fascínio pelo Velho Oeste começa a tomar fôlego. Já tinha quadrinhos de Velho Oeste nos Estados Unidos, começou a ser exportado, né,
pra Itália, eles consumiam, tanto que a gente vai ver a explosão de filmes do Velho Oeste na Itália ali pra década de 50 pra frente, vem disso aí, até o Sérgio Bonelli, que é uma editora famosíssima por conta de Tex, Zagor e o Escambau. Então começa aqui em 37 o fascínio pelo Velho Oeste, as histórias de Bang Bang e coisa do tipo já começam a ser publicadas, já começa a sair aqui na Itália, e artistas já especializados nesse tipo de narrativa começam a surgir e veicular suas obras aí pelo país. E aí, principalmente com a história do Kit Carson. Kit Carson acho que tá até no Tex, não sei se é o mesmo personagem, tá? Desculpa se for, se não for, eu não vou saber dar isso aí, porque eu não pesquisei isso a fundo, mas ele tá lá no Tex, eu sou um fã de Tex, eu sei que tem um Kit Carson lá, mas não sei se é a mesma pessoa, se Kit Carson foi uma personalidade que existiu aí no mundo e coisa do tipo, mas é isso. E engraçado que o Kit Carson, né, que foi criado pelo Rino Albertarelli, é engraçado porque eu vou dar uma fofoca. O Rino, ele nasceu no interior da Itália e as oportunidades italianas estavam ali em Milão. E aí ele vai pra Milão tentar a vida e vai batendo na porta das editoras e tem portas fechadas na cara do coitado várias vezes. Até que ele encontra o criador do Quadratino. Lembra o Quadratino? Quando ele encontra o Rubino fala, velho, gostei do teu desenho, vou dar uma oportunidade. Aí o Rubino coloca o Rino pra trabalhar junto do jornal, do lugar que ele trabalha. E assim ele consegue lançar o Kit Carson. Interessante, né? Essa fofoquinha aí dos bastidores de oportunidade dos quadrinhos. E não só Velho Oeste, né? Tem uma parada bem legal que o mundo todo, já não é bem a globalização, podemos dizer assim, mas o mundo todo tem interesses parecidos no mesmo período de tempo. Assim como o Velho Oeste estava fazendo sucesso na Itália, a ficção científica também. Então começavam a ter histórias de ficção científica no país. Principalmente com a série Saturno contro la Terra, de Federico Pedrotti e Giovanni Scolari, que foi muito inspirado em aventuras do Flash Gordon. E aí, né, a ficção científica dá um pulinho ali junto com o Velho Oeste, tem um pezinho na aventura. Surge uma revista só focada em histórias de aventura na Itália, chamada Le Aventuroso, que era focada em publicar histórias de aventuras e americanos, gibis americanos. A Le Aventuroso consegue um sucesso muito bom e várias revistas começaram a querer imitar ela e vários não conseguiram. Uma dessas editoras, que é a VEC, em várias dessas editoras tentaram imitar o sucesso da Le Aventuroso e não conseguiram. Até que surge um jovem aí, o Giovanni Luigi Bonelli, lembra Sérgio Bonelli, editor? Então, esse cara vai começar o movimento. E aí tem uma editora chamada VEC, que ela tentou fazer essa parada, não conseguiu, não tinha muito sucesso, e aí ela chama o jovem Bonelli e fala assim, Bonellino, ajudai-me a fazer essa revista, bom ar, por favor. E o Bonelli fala, beleza, deixa eu tomar as rédeas aqui desse cavalo doido desgovernado. Ele pega as rédeas desse cavalo doido desgovernado, controla e vira um sucesso, principalmente com a revista L'Audace. E aí salvou a editora, o VEC tava felizão, aê, valeu Bonelli, fez sucesso danado. E aí vem a Segunda Guerra e pau, freio, quando entra a aproximação de Benito Mussolini e Adolf Hitler, né, o fascismo e o nazismo se beijam na boca e se juntam e vira aquele bolo de bosta. Aí as ideologias nazistas, que eram muito mais cegas e imbecis do que as fascistas, não que as fascistas não sejam imbecis, né, começa a misturar, a confluir, e aí elas acabam ficando unha e carne, e aí começa a ter a proibição mais em peso na Itália, que não aconteceu anteriormente, quando era só o fascismo italiano do Mussolini. E aí com essa proibição, o mercado italiano na freada braba, várias editoras fecham, e aí tem que ter um jogo de cintura. O Bonelli mesmo foge, foi perseguido, acho que ele foge pra Suíça, até que quando ele volta pra Itália e lança sua editora mesmo, consegue fama pra cacete, né, no final da Segunda Guerra, quando acaba. Então essa época foi uma época tenebrosa, assim como foi tenebroso pra vários países do mundo. A gente tá careca de saber, se vocês verem os outros vídeos do Gibizinho do Eliminado, toda vez, principalmente na Europa, toda vez que tem o período da Segunda Guerra, rolam umas transformações absurdas, assim, que vocês não têm ideia. Antes, durante e um pouco depois da Segunda Guerra, tem mudanças e impedimentos bastante significativos na indústria. Tanto que tem mercados que eram muito fodas nos anos 30, antes da Segunda Guerra, e quando estoura a Segunda Guerra, esse mercado que estava em uma ascensão tremenda, podia ser um dos grandes destaques de produção de quadrinho atual, acaba.
triste demais. Apesar de muitas editoras terem fechado, as que estavam ali na lida precisavam inventar formas de conseguir vender com um absurdo aumento do preço de papel. Então eles bolam o rolê do livrinho de bolso. A impressão mais barata, formato menor, eles podem usar mais papel para imprimir. Então é meio estranho, antes era uma revista maior e fica um formatinho menor. Depois de um tempo, vão se acostumando e vai tendo a popularidade. Principalmente quando chega na década de 60 e 70 com os gibis à la Pulp, né? Aí o livro de bolso cai em gosto popular mesmo e deslancha. E apesar dos problemas, ainda mantinha história de aventura, tinha muita capa espada, sabe? Esses épicos à la medieval, sabe? Rei Arthur e Escambau. Tinha bastante. A história de gangster tinha essa inspiração do pulp, do quadrinho americano, e um movimento muito louco que eram os quadrinhos Tarzanide, que eram histórias à la Tarzan. Pessoas brancas, normalmente homens brancos ou mulheres bem gostosas, que estão na floresta e combatem, não um crime, mas eles combatem caçadores, mineradores, exploradores naturais, arqueólogos que estão atrapalhando a ordem ali do mato, da floresta e tudo mais. Então tem uns heróis aí bombadões que ficam pendurados em cipó, conversa com o animal, uns sem poderes, outros não. E aí é um gênero chamado Tarzanide, tarzanização das histórias. E era muito comum na Itália esse tipo de história à la Tarzan, assim, aventuras na floresta, num inóspito, ou coisa do tipo. Outros títulos bem famosos nessa época era Amok, que inclusive na história do quadrinho, eu não vou saber dizer ao certo se era norueguês ou sueco, ele era publicado nesses países, e quando ele acaba na Itália, eles começam a lançar de forma ilegal nesse país, e aí acho que é Noruega. E aí o Amok fez muito sucesso na Noruega, vou colocar Noruega, se não for peço perdão. Na Noruega, e ele é cancelado na Itália, eles continuam lá com outro nome, mas dentro do rolê do Amok. As de Espadas, que vai ser famoso depois quando acho que o Dino Battaglia assume, e acho que o Hugo Pratt também faz, não sei, poderemos chegar lá. E Mysterix eram as obras de mais sucesso nessa época aí na Itália. E também no finalzinho da década de 40 surge Tex, que é o título-chefe da editora, da Sergio Bonelli Editore. E a Sergio Bonelli, durante muito tempo, ela ficou conhecida por fazer só histórias de Velho Oeste. Aí eu acho que na década de 80 ou 90 ela lança outro tipo de história e a Sergio Bonelli fica mais diversa, fica mais interessante de se ler do que só Velho Oeste, Zagor, Tex, etc. E ao fechar das cortinas dos anos 40, acende-se as luzes da ribalta e aí, no fim da década de 40, encerra-se o espetáculo da Era de Ouro dos quadrinhos italianos. E a gente entra na década de 50, que marca um novo tipo de quadrinho italiano, um novo gênero, novos formatos, novos artistas. E, consequentemente, o amadurecimento desse formato incrível. Assim, tem muita coisa nos anos 50, mas eu dei um destaquezinho, um recorte, né, pra não deixar o vídeo bem grandão, sabe, mais pra frente. A gente vai falar de quadrinho italiano aqui mais pra frente, aguardem. Mas uma popularização das fotonovelas, né, os fotoromanzos eram publicados na Itália e fez um grandioso sucesso, assim, muita gente começaram a comprar e coisa do tipo, no formatinho pequenininho, ó lá, de bolso também. E aí, os anos 60, surge uma personalidade muito querida e famosa aí, Umberto Eco. Chega, lança o livro Apocalípticos Integrados, e aí o quadrinho começa a entrar no debate acadêmico, no debate universitário. Os quadrinhos começam a virar assuntos debatidos socialmente, politicamente e universitariamente na Itália. E outros países também começaram perto. Na Sérvia, acho que na década de 60 ou 70, começa a ter também o estudo do quadrinho como âmbito acadêmico, principalmente inspirado nas ideias do Umberto Eco. Deixo o convite para vocês verem o quadrinho da Sérvia aí, que é interessantíssimo. E também na década de 60 surge a revista Linus, que era dedicada exclusivamente para quadrinhos, e publicou quadrinhos de diversos locais do mundo. A Argentina tem, Brasil tem, e marca também Corto Maltese, esse personagem grandiosíssimo na história do quadrinho italiano. Inclusive, um dos gibis brasileiros que tem é um gibi aí do Jô Oliveira, um dos grandes artistas de quadrinho do Brasil, que é pouquíssimo falado, e que foi um dos responsáveis por ter feito os primeiros quadrinhos de Brasília. Olha que legal. A revista Risco é ideia dele. E o traço, o estilo do Jô Oliveira é muito característico, é muito próprio, é incrível, tem uma mistura muito rica de cordel e é maravilhoso. E saiu na Linus, ele foi morar na Europa um tempo também, o cara é interessantíssimo, é um nome que vale a pena ir atrás, hein, gente, recomendo demais. Jô Oliveira, saiu na Linus, e tem trabalhos dele por aí também, e é focado
Tem muitas editoras estrangeiras que pegam o trabalho dele pra publicar lá. É muito doido. E nos anos 60 também marca um negócio bem doido. Os fumetti nero, ou os quadrinhos obscuros, que eram histórias de crime, violência, sensualidade, porradaria sanguinolenta. Vamos que vamos então falar dos fumetti nero. Tá, mas aí os fumetto nero, os quadrinhos obscuros e coisa do tipo, caracterizam pro seguinte: personagens de índole duvidosa. Sabe os anti-heróis? Então, pega o conceito do anti-herói e joga ele num campo obscuro na enésima potência. Então o cara, assim, não é tipo bonzinho ou ruim. Ele faz porque ele é pago pra isso, ou porque ele acha que aquilo é certo e vai e faz. Não é tipo herói que só faz coisa boa, ou vilão que só faz coisa ruim, nessas histórias dicotômicas, né? Aqui não, os cara faz os loucura, comete crime, mata gente, rouba galera, mercenário pra caralho. E o primeiro desses aí foi o Diabolic, né? E uma característica legal dessa galera é o uso do K. Tem muito K. Satanic, Diabolic, Criminal, tudo com K. Feito pelas irmãs Giussani. Então eles colocavam o status quo desses personagens clássicos de quadrinhos em xeque. E tinha uso de muita violência, era preto e branco, com muito chiaro escuro, era uma espécie de livro pulp. E aí também uma crítica, né, pros quadrinhos americanos, como eu tinha falado, da personalidade do bom moço, né? Ou se o cara é bom, ele é bom, se o cara é ruim, ele é ruim, pronto. Preto no branco, não é a escala cinzas nem nada do tipo. E o Diabolic faz tanto sucesso, inclusive foi adaptado pra filmes e coisas do tipo, né? Até porque os fumetti nero surgem junto ali com os filmes giallo, aqueles filmes de violência com cores extremamente saturadas, né? Tipo, Argento, um dos maiores nomes do cinema giallo, não sei, acho que é giallo. E aí eles se fizeram juntos assim, sabe? Um pegou da influência do outro ali em algumas coisas pra se desenvolver. Claro, cada um no seu canto, mas tinha a perninha sempre entrelaçada um com o outro. E aí depois o Diabolic teve vários outros, como Sadic, Satanic, Criminal. Todos eles tinham em comum que eram inspirados no Fantomas, aquele personagem misterioso da literatura francesa. E com o passar do tempo foi adicionando cargas eróticas, sexuais no meio das histórias. E aí começou a virar um erótico ali no meio com um ponto de violência e coisa do tipo, sabe? E aí ficou conhecido como porno-horror, né? O horror pornográfico, porque tinham histórias ali. Tem um que eu acho que é o Criminal, eu não tenho a foto dele, mas é um que o uniforme dá tipo a caveira, né? É um bicho parecendo aquela caveira atômica da DC Comics. E é muito característico, é muito impactante. Eu acho bem memorável a roupa dele, porque todos usam meio que um látex, uma cor preta, carregado, assim, sabe? Uma roupa colada, preta, estilo sadomaso, tipo BDSMzão. E ele é vestido de caveirinha, mano, e foda-se. Parece uma caveira radioativa porque ele brilha amarelo ou verde e tal. Eu fiquei, caraca, esse bicho é legal. Não li, vou ser bem sério com vocês. Eu vi algumas coisas do Diabolic, tipo capas e coisas, mas nunca me trouxe interesse pra ler. Também não sabia que eles faziam parte desse movimento dos quadrinhos obscuros, né? Os fumetto nero. E eu fiquei curioso, falei, pô, depois eu vou dar uma olhadinha, mas enfim. E aí também o governo nessa época ficou meio de orelha em pé por conta disso, que podia ser um mau exemplo pra juventude, pra criançada italiana. E aí rapidamente eles tentaram proibir, alguns foram proibidos, outros meio que deu uma pasteurizada na história pra ficar mais brando, podemos dizer assim, porque era bem violento o negócio, mas não conseguiu proibir totalmente não. Acho que mais pra frente eles vão tentar de novo e aí tem resultados melhores, mais satisfatórios, ou vice-versa. Não sei qual que teve mais resultados satisfatórios, se foi esse ou se foi na outra tentativa da proibição. E essa época dos anos 60, uma caralhada de nomes extremamente celebrados e clássicos do quadrinho italiano surgiram ou despontaram. Alguns deles, pra vocês terem uma ideia: o Dino Battaglia, maravilhoso. O Sérgio Top, que é um dos meus quadrinistas favoritos atualmente. É incrível os quadrinhos dele. A figura tá fazendo um trabalho maravilhoso em relançar coisa dele aqui no Brasil. É incrível, incrível, incrível. Mario Ughelli, a Graziani Dacio, que é muito foda também. Putz, essa mulher arrebenta. Inclusive, eu não sei se saiu coisa dela aqui, mas merecia. E muito saiu coisa dela aqui. O Gianni Di Luca, que é famoso pelo efeito de Luca, que vai sair um quadrinho da figura também. Olha o tanto de propaganda que eu faço da figura nesses vídeos, é incrível. Que ele deu o nome, né, do efeito de Luca, que é aquele efeito que o personagem transita no quadro pra dar movimento, tipo uma splash page.
E aí o personagem ele vai multiplicando assim pelos quadros. Se fossem várias versões dele, mas na verdade é um só se movimentando, ele vai ligando os balões de fala, assim. E é muito popular e fez muito sucesso. Isso é só alguns. O Manara, acho que começa ali nos 70 também. Ele pros anos 80, ele parte mais pro erótico. Então, essa época de 60, 70, 80, pro mercado ali, vários fizeram coisa na Linus, vale mencionar. Mas essa galera que eu falei aqui tava ali produzindo pra cacete na década de 60 e começo de 70. Posteriormente depois. E aí na Linus sai o Valentina, do Guido Querepá, que é o marco, né? A partir daqui, com esses elementos eróticos, sensuais, o mercado italiano, principalmente o Manara, ele encontra um filão bem interessante para explorar. Então tem histórias assim, envolve sexo, erotismo e violência, tipo o Hanks, né? Que é o Rancherox, que é muito doido assim também, que a galera torceu o nariz, que é bem polêmico, né? Vem tudo dessa escola do Fumetti Nero, do começo das histórias eróticas que veio hoje em dia. Tem muita obra italiana punk e quebra tabus, podemos dizer assim. Disruptivo, acho que é uma palavra boa pra concatenar todo esse rolê. Eu tinha queimado a largada falando da Linus, que publicou histórias estrangeiras, né, do brasileiro, como o João Oliveira. Mas é na década de 70, quando ela faz bastante sucesso, que ela começa a publicar histórias em quadrinhos de outros países, né? Então, Fritz, o Gato, do Robert Crumb, é publicado aqui. O Eternauta, né, do Solano Lopes e do Osterheld, também sai na Linus aí na década de 70. E aí, né, a Sergio Bonelli, nos anos 70, lança Mr. No, que marca a primeira vez que elas estão publicando um quadrinho sem ser Velho Oeste. Então, aqui a Bonelli começa a se inovar, a se modificar no seu catálogo. Os anos 80 marca a produção erótica de Milo Manara, né, que começou com histórias de aventura e coisa do tipo, mas aqui ele descamba, né, pro erotismo, e é o campo que ele é mais conhecido mundialmente aí nos quadrinhos. A Sergio Bonelli também lança mais duas séries novas, o Dylan Dog e o Martin Mystery, que inclusive isso é bem curioso, teve um desenho da Nickelodeon, que era o Martin Mystery, e era uma adaptação bem livrezona do Martin Mystery dos quadrinhos italianos, que eu não sabia. E aí o Dylan dog é extremamente popular e responsável por trazer os holofotes dos quadrinhos de terror. Então, meio que aí, os anos 80 e 90, os quadrinhos underground começa a ter um destaque danado. O Ranchero, que é publicado, vira um bafafá, quadrinho de terror de Landog, traz de volta essa estética, esse cenário de terror, de noir, de pulp, de violência, e novamente o governo italiano se preocupa com a boa saúde mental dos ragazzi, e aí tenta proibir novamente os quadrinhos. Eu acho que eles têm mais sucesso nessa. Justamente, dá mais certo, várias editoras penam e o quadrinho italiano dá um decréscimo, fica mais fraquinho e tal, mais capenga. Mas tudo muda com Cavaleiro das Trevas, Watchmen, essa geração aí de 84, que traz uma lufada de ar muito boa, impactante para os quadrinhos modernos. Akira também foi um deles, né? Então aqui nessa época o mercado italiano já começava a abrir portas para o mangá, que tinha um estilo de narrativa bem livre, bem diferente do estilo engessado do quadrinho ocidental. Nos anos 90, o Dylan Dog volta a ter destaque, mais popularidade, aí vem uma série outra na Monelli chamada Nathan Never também, que faz um sucesso arrebatador, e o mercado italiano meio que se recupera aí de certa forma. Hoje em dia, um dos maiores nomes do quadrinho italiano, que tá aí na boca do povo, super bem falado, é o Zero Calcari. Foi publicado aqui no Brasil e agora tá saindo uma série de animações da Netflix. Eu vou ser sincero, eu nunca li a obra do Zero Calcari, não vi animação. Ele esteve num FIC, não sei qual edição que teve do FIC aqui no Brasil, fez um certo sucesso aí. Muita gente foi atrás de autógrafo do cara, passou meio batido, sabe? A gente não tem muito conhecimento de quadrinho italiano aqui no Brasil. Tipo assim, mais atual. A gente tem os autores classicões aí, Battaglia, o Guerri, o Top e tudo mais. Só que os quadrinistas mais recentes a gente meio que não sabe. E aí, apesar de ter vindo pro FIC, ele passou meio batido, tava fácil conseguir o autógrafo do cara e tal. Agora deve ser mais difícil por conta da animação da Netflix. Mas fica aí a dica de quadrinista aí pra vocês irem atrás. Zero Calcari. E é isso, gente. Terminamos por aqui. Eu espero que a duração desse vídeo inteiro dê pra pelo menos assar uma pizza de forno. Se tiver dado certo, olha aí que coisa, que companhia bacana, companhia gostosa que você teve aí nesse período assando uma pizza. Se você não assou uma pizza, fica a dica pro próximo Gibis do Eliminado. Não sei qual vai ser, vai depender da ordem das eliminações, mas a duração deve ser parecida e dá pra assar uma pizza de forno gostosíssima. Ah, que maravilha!
português macarrônico no mais alto nível. É isso, gente. Obrigado pela presença, quem chegou até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.